Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série em que eu mostro para vocês como funciona um processo de reconhecimento de união estável na Justiça, desde a petição inicial até a decisão final. Hoje eu vou falar especificamente do principal tópico da contestação do réu, a ausência da intenção de constituir família. Mas se você tiver com preguiça de assistir ao outro vídeo, não tem problema. Você com certeza vai entender muita coisa do que eu vou explicar aqui. Então continua aí, só não esqueça de deixar o like para me ajudar e também se inscrever no canal, porque isso é importante para o YouTube saber que meu conteúdo é relevante, tá bom? Recapitulando aqui, no primeiro vídeo que falamos sobre a contestação, nós abordamos os argumentos de defesa processual do réu. Depois eu iniciei a defesa de mérito do réu, em que eu falei sobre outros 3 requisitos: a publicidade, a durabilidade e a continuidade. Entremos no requisito que eu considero o mais importante dessa história, porque apesar de todos terem que estar presentes, esse requisito normalmente reforça os outros. Eu estou falando da intenção de constituir família. Existem várias situações na vida de um casal que podem demonstrar a intenção de constituir família ou a intenção de não constituir família. Um dos exemplos é a coabitação, morar junto. Inclusive, muita gente acha que basta morar junto que já vai ter união estável. Ó o dedinho. Não é assim que funciona. Na vida real, a gente encontra casais de namorados que vivem juntos, mas não têm união estável. Da mesma forma que a gente também pode encontrar casais que não moram juntos, mas têm uma união estável. É claro, gente, que essas situações, tanto para um lado quanto para o outro, são excepcionais. Para que a gente consiga demonstrar união estável sem coabitação e coabitação sem união estável, a gente precisa de outras provas muito mais robustas e contundentes para suprir essa ausência de coabitação ou presença de coabitação. Disso que eu falei, a gente já pode inferir que coabitação não é requisito de união estável. Normalmente, quando a gente fala de coabitação, a gente trabalha esse tema dentro do requisito da intenção de constituir família. Porque, em regra, um casal que passa a viver junto, normalmente dá esse passo para passar a ser uma família, mesmo que não haja um casamento formal. Essa é a regra? Creio que sim. Mas significa que não tem exceção? Não, gente. Tem exceção e tem muita exceção. Vamos analisar a coabitação, então, a partir do que foi contado no processo movido pela Ana contra o Ricardo. Ela diz que morou com o Ricardo desde março de 2020 até julho de 2022. As provas documentais que ela traz sobre isso são fotos dela na casa dos pais dele. Isso é útil? Pode ser, desde que você tenha outras provas para confirmar isso aí e gerar então um conjunto probatório. A Ana só tem as fotos, não tem mais nenhuma prova da alegada coabitação. E aí a gente está falando de 2 pessoas vivendo debaixo do mesmo teto por 2 anos e 4 meses. E não tem mais prova nenhuma. O que poderia ser utilizado de prova aí? Algum cadastro que ela tenha feito e que tenha informado aquele endereço da casa dos pais dele como endereço residencial dela. Isso pode ser útil. Ela tinha um emprego, não tinha? Qual era o endereço residencial da autora que constava no RH da empresa que ela trabalhava? Isso é prova. E não quer esse exemplo? Vamos para outro. Será que em 2 anos e 4 meses ela não comprou nada para receber lá no endereço da casa dos pais dela, que afinal de contas era a casa dela, né? Nada, nenhum Dafit, Marisa, Casas Bahia, Magalu, absolutamente nada para entregar naquela casa. Hoje em dia, a gente vive fazendo compras pelo celular e recebe o produto em casa.
Ah, mas Priscila, ninguém guarda o documento desse pedido. Ninguém guarda a nota fiscal do produto. Você pode encontrar aqueles e-mails enviados pelas lojas dizendo que o pedido foi recebido e será entregue no endereço tal. Isso vale de prova, gente. Principalmente porque nessa questão a gente precisa montar um conjunto probatório. Se a gente não tem uma prova super forte, vamos juntar um monte de prova fraca para ver se a gente consegue pelo menos convencer o juiz com as provas fracas. Pelo menos pela quantidade. A Ana, desse caso, ela é uma moça de 20 e poucos anos. Geração Z, né? Que já nasceu conectada. E você quer acreditar mesmo que em 2 anos e 4 meses ela nunca fez nada pela internet para receber em casa? Se você ainda não se convenceu, vamos tentar por outro caminho. iFood, Uber, 99 Táxi, tudo isso tem cadastro, tudo isso tem registro de onde foi feita a entrega, onde buscou a pessoa, onde levou a pessoa. É claro que um registro desse sozinho não vai servir de nada, mas lembre-se que a gente está tentando aqui formar um conjunto probatório para mostrar o vínculo da Ana com o endereço que ela disse que morou durante 2 anos e 4 meses. Não é possível que agora, depois de tudo que eu falei sobre a ausência de provas da coabitação alegada, você não esteja sentindo aí o cheiro da mentira da Ana lá na petição inicial. Ela nunca morou na casa dos pais do Ricardo. É mentira! Ou, se você preferir um eufemismo, ela está faltando com a verdade. Se alguém ainda acredita que a Ana chegou realmente a morar na casa dos pais do Ricardo, levanta a mão aí nos comentários, por favor. Porque o que eu vou mostrar agora é simplesmente irrefutável. Vocês lembram que lá no primeiro vídeo eu falei sobre a declaração da testemunha que eu chamei de Thelma? Eu vou dar um spoilerzinho aqui do que ela disse na audiência diante do juiz sobre a coabitação. Antes disso, porém, vamos contextualizar para você entender quem é Thelma na fila do pão. A Thelma é vizinha dos pais do Ricardo. Casa com casa, muro com muro. Thelma foi arrolada como testemunha dessa ação pela própria Ana. Não foi o Ricardo que chamou a Thelma para testemunhar. E sabe o que a Thelma disse na frente do juiz? Não, a Ana nunca morou lá não. Ela morava em Alvorada. Ela ia para casa dos pais do Ricardo nos fins de semana. Você acredita agora que a Ana mentiu? É claro que eu caí matando em cima disso, né? Mas não foi na contestação, porque a oitiva de testemunhas só acontece numa fase posterior à apresentação da contestação. Então, aqui na contestação, eu me limitei a falar das provas documentais que a autora juntou ao processo quando entrou com a ação. O depoimento da testemunha foi só a cerejinha do bolo no final. Mas, Priscila, você mesma disse que pode existir união estável mesmo sem coabitação. Mesmo que tenha ficado provado que a Ana nunca morou com o Ricardo lá em Realeza, quem garante que essa relação, mesmo que em casas diferentes, não configurasse uma união estável? Eu devolvo a pergunta para você. Onde estão as provas robustas para compensar a ausência da coabitação? Simplesmente não tem. O principal argumento da Ana para tentar configurar a união estável era essa alegada coabitação durante 2 anos e 4 meses. Ela não tinha mais nada de substancial. A união estável pode sim ser reconhecida sem coabitação. Mas para isso as outras provas têm que ficar gritando, piscando, neon, para que não reste dúvida de que havia união estável mesmo sem morar junto. Calma aí que tá terminando.
Na contestação, eu apresentei outros argumentos também para mostrar que não havia intenção de constituir família. Um deles é a impossibilidade de você considerar uma intenção futura de casamento como a constituição da família no momento atual. Eu defendo na contestação que para que a gente possa falar de intenção de constituir família, a gente tem que olhar para o momento presente e não futuro. Não é o presente de hoje, que a gente já tem até a decisão aí. Eu estou falando o presente naquele momento da relação. Então a gente vai ter que olhar se lá no início, nos primeiros meses de relacionamento, eles já se reconheciam e se comportavam como marido e mulher. A gente vai fazer essa análise também nos meses seguintes, e nos seguintes, e nos seguintes, e nos seguintes, até terminar o relacionamento. Porque a intenção de constituir família não pode ser projetada para o futuro. O que vale é o hoje do relacionamento. E como a gente já viu nos outros requisitos, essa intenção de constituir família tem que ser também contínua e duradoura. Se no início do relacionamento você até se sentia formando uma família ali com a outra pessoa, se com o passar do tempo esse sentimento sumiu, a gente não tem união estável. Eu vou parando por aqui. Comecei a gravar esse vídeo de madrugada, agora já é de manhã. O material bruto desse segundo vídeo sobre a contestação já tem 2h30. Vai dar um trabalho imenso para editar, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Mas eu preciso realmente encerrar porque eu preciso trabalhar agora. Então é isso, gente. Eu quero acreditar que eu consegui trazer um panorama para vocês bem amplo sobre essa questão dos requisitos da constituição da união estável. E fiz isso a partir de um caso real, com provas reais, com argumentos reais. Não estou dizendo que são verdadeiros, mas pelo menos são reais porque estão realmente no processo. Mas é isso. Prometo que volto num próximo vídeo para a gente discutir se a partir das provas e argumentos que a gente apresentou até agora, a Ana teria ou não direito à partilha de bens. E pretendo falar no mesmo vídeo sobre o outro pedido que ela fez e que ela quer ganhar R$100 mil de indenização por danos morais. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo. Até lá!